primeiro nome é Aurélio e o segundo é Figueiredo, porque naquele tempo era muito económico. Eu não punha grandes nomes. O nome era adequado às possibilidades da pessoa. O pobrezito era Aurélio de Figueiredo e estava bem. E a sua data de nascimento? 29 de 3 de 1942. 42, muito bem. E nasceu cá? Nasci cá. E os seus pais já eram Quer de cá? dizer, nasci cá. Eu, quando cheguei a ter conhecimento de que era uma pessoa, estava cá. Mas há uma coisa que é certa, não nasci em nenhuma maternidade, não fui trocado. Nasceu em casa? Nasci porque me lembro. Naquele tempo era assim. Foi onde a minha mãe estava, E os seus pais também já eram de cá? também eram de cá. O que é que eles faziam? O meu pai era padeiro e a minha mãe ajudava também. Padeiro, vender pão, mas fabricava daquela broa rural, não é? Depois vendia aí nas tabernas e íamos ao sátão buscar pão. E daqui ao sátão é uma distância. E a gente tinha que ir buscar pão e vendia aí nas tabernas. Era a maneira de ser governante, porque não éramos ricos, não tínhamos terras. As terras eram de meia dúzia deles. De meia dúzia, e acho que já estou, se calhar, já estou a exagerar. Porque quando isso deixou de ser o que era, que deixou de ser conselho, claro que as pessoas mais importantes foram atrás dos livros, como é evidente. Não ficaram cá. Ficaram cá aqueles que já eram abrangidos por uma certa benevolência dos que mandavam e tal, e pode ser senhora disto e daquilo e tal. E punham os marcos à medida que lhe interessava. E deixavam os penedos para os pobrecitos que não tinham capacidade para se defender daqueles ataques. De maneira que era uma vida rude, era uma vida difícil. Já viu o que era um miúdo que deixava a escola, tinha que deixar a escola. Andava 8 dias sem lá ir e ia cartar pão de tijolo e do sátão para cima. E depois chegava à escola e levava uma carga de porrada, daquele tempo era mesmo porrada, era como uma vara, não é? Porque não vinha à escola. Só vinha à escola quando o rei faz eles, a culpa tinha eu que o meu pai fosse pobre e que eu tivesse que ir trabalhar. Portanto, a vida era difícil. Mais tarde começou a melhorar, aos 17 anos fui para Lisboa, para poupar 2 escudos por dia, ia ao pé da Praça do Chile, até ao Pinhal da Encarnação, e depois andava todos os dias com uma picareta na mão a abrir valas para meter cabo nas pistas do aeroporto. Portanto, eu já vi que a vida, que eu ganhava 15 escudos por dia, poupava 2, que era para ver se dava para ir comendo e pagando. Estava em casa de uma prima minha que ia lá. E, o ordenado não dava quase para lhe pagar, pronto. Tinha que fazer uma quantidade de horas extraordinárias, que felizmente ainda havia essa possibilidade, e para me safar daquilo. E fui daqui com 17 anos para Lisboa, um lugar que ia para uma coisa muito, muito boa e tal, afinal. Cheguei lá e vi que andava melhor aqui que lá. E por isso vim-me embora, passados 2 anos, vim-me embora para aqui outra vez. Portanto, isto aqui, claro que foi um desastre total, porque vivia-se num... Enfim, era um conselho, não havia mais possibilidades. Depois passou a não ser nada, porque não havia quem desse dinheiro a ganhar, não havia emprego. E a gente, por mais que trabalhasse, nunca havia nada na mão. Depois fui chamado para a tropa e fui para Évora. E morreu o meu irmão nesse intervalo do tempo e soube 15 dias depois que ele tinha morrido, porque nem havia telefone, nem havia carta. Portanto, era uma vida rude, uma vida... Eu nunca fui muito pessimista, não digo horrível, mas era quase... Era uma nulidade por completo, não é?
Pronto, e lá se passou. Depois fui para Lisboa, lá arranjei um emprego melhor, numa fábrica de stores, comecei a montar stores e tal. E os patrões até me fizeram o favor, a meu pedido, claro, disse, opá, eu vou embora ou tenho que me dar mais condições para eu poder trabalhar. E então passaram-me a dar aquelas vivendas, quer dizer, aquilo começou a progredir um bocado e tal, e faziam aquelas vivendas, porque havia um fiscal que era corrupto, naquela altura não se usava essa palavra, não. Era corrupto, era polícia da Câmara e tal, e mandavam para os bairros e tal, a ver, começou a vir pretos lá de Angola, ele ia fiscalizar, mas chegava lá, oh senhor, deixa-me fazer uma barraquinha para viver, ele dizia, tens que me dar 300 contos, mas é muito, isso foi muito. E eles então davam-me essas obras, 6, 7 stores, e ia-me safando. E lá consegui, até consegui ter a habilidade para arranjar uma mulher, que é a atual que tenho, que era daqui, foi criada aqui na aldeia como eu. Mas eu não gostava de Lisboa e ao fim de... Tínhamos uma filha já, e vim para aí. E como sabia montar stores, montei um stores numa casa que construí. E depois já todo mundo queria stores e, portanto, a minha vida realmente melhorou gradualmente num sentido positivo. E pronto, porque o Castelo era sendo uma série de conselhos. Se as pessoas mais importantes foram embora, não, é natural que os outros vão atrás deles. Isto ficou pobrezinho. Esta parte, depois de regressar a Lisboa, realmente já era uma vida que eu considerava que era viver. E até hoje, felizmente, não tenho tido razão de queixa, embora tenha que se fazer uma certa ginástica para a gente orientar a vida e não pode abusar. Né? Portanto, criamos 3 filhas, são 3 professoras, infelizmente maltratadas agora também. Não são só elas, são de toda a gente também. E cá estamos aqui para as curvas até que o velhote lá acima decida que eu tenho que ir embora. Mas pronto, isso realmente para dizer essa terra era... Eu não sei até que ponto há liberdade para dizer que me vai da alma, não? Mas com certeza que a PIDE já foi embora, pode ser que não venha outro. Isto era uma terra entregue a um qualquer. Por exemplo, para aí um pá, vinha aquele leite e farinha, e roupa de Sidónio, disto e daquilo. Era lá dessa tralha que eu não sei bem definir como era. E as pessoas, que eram uma professora que aí havia, e os senhores padres, Manuel Matos e Agostinho, que eram irmãos, lá se encarregavam de vender a farinha e o queijo que vinha, tal, que era para os pobres. Os pobres ficavam, chupavam no dedo. Nesse tempo até andavam as unhas mais sujas. Imagino lá como é que era a vida. Porque o castelo ficou desmamado, é como uma criança abandonada. Claro que depois veio a imigração clandestina. Começou-se a andar clandestino, foi por fora, coitados, uns eram presos, outros e voltavam para trás, outros andavam lá um tempo, e aquilo começou a melhorar, foi melhorando. E começaram-se a fazer umas casas e hoje realmente a aldeia tem uma visibilidade diferente da que tinha. Está mais bem constituída. A seguir, esses 2 irmãos padres foram embora e veio este padre atual, Padre Nuno, que revolucionou isso tudo. Fez que as capelas estavam a cair, foram levantadas e reconstruídas como deve ser. As que não havia, outras que já não havia, não tinham condições, foram feitas de novo. E esta aldeia levou uma remodelação
que na altura foi considerada, quer dizer, por toda a gente, foi uma coisa única. Não é? Mudou, por exemplo, a igreja, não sei se conhece a igreja paroquial, não ia lá uma caminhonete, nem um carro. E ele comprou para aí umas casas velhas que aí havia, conseguiu, então ele remodelou tudo, quer dizer, o fez novo e o que estava velho como pôde. Portanto, foi um achado que nem todos assim são. E depois, lá, agora pá, anda sempre a pedir, pá. Dizer, opá, eu tenho que pedir, pá, vou roubar a quem? Mas também não tenho habilidade, o meu curso não é este, não é de roubar e tal. Quer dizer, essas peripécias que se dão. E, portanto, eu tive sempre assim um bocado de azar, porque nós aqui nesta aldeia não era um vício, era uma moda que vinha já de antigamente de casar as velhas. Não sei se sabem bem o que é isso. Ora, casar as velhas era fazer os casamentos clandestinos. Um ficava ali nos penedos do castelo, que até estamos a ver, outro ia lá para de cima ao pé do cemitério, com os funis grandes, aquilo faziam eco dos diabos. E as raparigas e os rapazes solteiros estavam sempre à espera daquilo, porque a gente arranjava uma rapariga para o rapaz e tal, e aquilo dava. Às vezes pegava de destaque e envergonhava-se de ir falar com elas, mas como a gente dava uma rapariga, lá ia, coitadinhos, agachados, e lá conseguiam manter uma conversa e casavam-se, alguns. E até aquilo era engraçado. Porque a gente chegava ali e tratava-nos por camarada, camarada, e tal, e lá, camarada. Epá, chegou aqui uma tanto linha, mas quer-se casar, pá, não tem ninguém que lhe fale, não sei o quê. Temos que arranjar um rapaz para ela. E até lhe prometemos que comprávamos uma cabra ou uma vaca que desse leite, que era para o primeiro bebê que havia, eles começarem a vida deles, que é aquela lenga-lenga. E, portanto, a piada é que eles aproveitavam aquilo, aqueles mais coitadinhos, mais até que aproveitavam aquilo e faziam. Fez-se casamento, portanto, era o casar das velhas. E um dia tive tanto azar, além de pobre, tinha sempre azar, é que quando desci da torre, cheguei à porta, estava a guarda à minha espera para me levar para o sátão, para a prisão, por causa de estar a casar as velhas. Isto porquê? Porque o que vem de trás é pior do que o que aconteceu naquele dia. Portanto, porque estava aí um senhor que estava meio doente, mas que as filhas andavam na juventude. E era o senhor Padre Agostinho, tal, dois padres primeiros que aí estiveram, o Agostinho de Mate, que era meio chanfrado. Ele não me está a ouvir, já me leva a mal. De maneira que lá telefonou ao posto da guarda, o tempo de repressão, e então lá fui ao posto da guarda. E fizeram-me casar, lá arranjei um casamento para exemplificar o que é que era aquilo. E, entretanto, aparece o irmão dele, que era o Padre Manel, mais comedido nas atitudes e tal, e chamou o cabo da guarda e lá ele esteve a ler alguma coisa. E então o cabo da guarda disse, bem, você tem sorte. Tenho sorte, mas porquê? Oh, nosso cabo. Porque o Sr. Padre Manel e tal, aqui a gente tinha atitude a ele, mas o senhor tem que ter atitude à sua consciência, porque eu não fiz mal nenhum a ninguém, porque é que eu ia estar aqui preso? Ainda tenho que ficar a dever um favor ao Padre Manel. Pronto, e aquela treta acabou, não. E, portanto, era assim. Portanto, veio este padre, Padre Nuno, que está aí, e revolucionou a aldeia, tanto como já disse ao início, não? E modificou tudo. Pá.
Mas E- como é que era a aldeia no início? As pessoas viviam do quê? Da A agricultura? aldeia no início esteve muito tempo abandonada porque era um conselho. Era um conselho, as pessoas foram assim, bem, cada um começou para aí a fazer. Mas as pessoas viviam da agricultura ou não? Viviam da agricultura, mas a agricultura nestas paragens. Mas há muito vestígio, por exemplo, de lagares, que aí por todo lado é porque ou vinho, ou azeite, não sei lá o que é, porque já foi há muitos anos e eu não era vivo, não tenho conhecimento disso. Mas realmente era uma subsistência muito fraquinha, não é? Não havia maneira. Depois começou a imigração clandestina, então começaram a mandar uns tostões para aí e começaram-se a fazer umas casas, a refazer outras e tal. E agora, infelizmente, nos tempos modernos, é que as modernices às vezes com gente que não sabe usar dão um buraco. Por exemplo, a senhora chega aí e vê isso, vê dali da porta, esses monos, quer dizer, numa aldeia essencialmente granítica. É lógico que algum presidente da Câmara atual, que deu-se 25 de Abril, ficamos num oásis, não ficamos nada, ficamos atolados de gente incompetente, porque se fossem sérios não iam para lá porque não têm competências para isso. E começaram-se a fazer patifarias de toda a ordem, não é? E então, é claro que as pessoas vão-se revoltando. E há um caso até curioso da inépcia que havia aí, porque havia pessoas, há sempre uma pessoa, um professor, que é importante na aldeia, não é? E as pessoas recorrem a ele lá, porque é o seu professor, não sei o quê, mas só que esse professor depois, com a influência dele, vai pôr na junta. E era assim que acontecia. Punha na junta quem queria. E, portanto, ele tinha que fazer aquilo que eles queriam. Para lá estar, porque senão tinha que ir embora. Para dizer que estávamos subjugados a uma ditadura camuflada. Não é? Porque os pobres não tinham direito a voz e não podiam pôr o pé fora do trilho. Tinha que se andar à direita, porque senão eram acusados disto e daquilo. E não eram bem aceitos pela sociedade. Portanto, hoje até temos um episódio que eu não sei se terá algum, mas é assim, para ver a capacidade dos autarcas desse tempo, do presidente da Junta. Um dia um senhor qualquer pediu um atestado por qualquer coisa, não sei especificar para que era, e foi levar ao SAT, a uma repartição qualquer. Epá, então, mas quem é que está na junta lá em Ferreira d'Ávila? Então, isso é um atestado cheio de erros. E o homem que levou o atestado veio à junta e disse: Sr. Fulano, afinal, fui a levar o atestado a ler e disse que, então, mas que junta é que está em Ferreira d'Ávila, que está tudo cheio de erros? E o presidente da junta teve esta expressão muito à maneira do que se vivia. Virou-se para o tesoureiro e disse assim: pronto, vai ficar decidido hoje que vamos comprar uma máquina de escrever para não dar erro. Ora, a máquina depende da tecla onde se bate. Dessa máquina ia tirar os erros. Portanto, a mentalidade era uma mentalidade tacanha. Felizmente, como eu disse, a imigração começou a melhorar. Houve muita gente a emigrar. Houve muita gente a emigrar clandestinamente. Clandestinamente. Havia esses passadores, esses tais passadores que cobravam uma fortuna e arriscavam a vida e ficaram muitos aí abandonados na serra e depois lá conseguiram, porque eles largavam, porque andava sempre aí a PIDE à caça deles. Não sei porquê, mas pronto, era a política que havia no país e a gente tinha que se subjugar a ela e mais nada, se não quisesse ter problemas com ninguém. Pronto, e a vida depois
Claro que era a teimosia de ir e de ir, até que libertaram isso e as pessoas vão, mas temos um problema agora. Quer dizer, as coisas são muito boas e tal, e foi uma maravilha, mandaram dinheiro, e agora tem lá dinheiro, não lhe pagam nada, ainda lhe roubou algo, e para o levantar ainda tem que pagar. Portanto, houve um progresso, mas foi em todos os sentidos, pela negativa e também por coisas boas, claro. Mas, portanto, depois eu vim de Lisboa para aqui, e mais o Padre Nuno, e havia aí um rapaz, havia aí muita velocidade, e então, se vens a Lisboa, tal, podíamos comprar uma bola e tal, para nos entreter. Digo assim, opá, mas comprar uma bola, está bem, mas isso temos que pedir à Câmara a ver se faz uma estrada para lá jogarmos até só penetes, que vamos jogar a bola aonde? E então, disse ao Padre Nuno, temos que arranjar um campo de futebol. Epá, mas aonde? Eu disse, opá, você telefona à Dona Virgínia, que está em Coimbra, uma senhora que tinha aí umas terras e tal. E passam por ele, quando vieram para cá, passaram. Agora está um polo desportivo onde era o campo de futebol. E o homem telefonou para a senhora, e como era o senhor Abade, mas se fosse eu, ela não cedia aquilo, mas como era o senhor Abade, lá cedeu o terreno, fez um campo de futebol. Eu fiquei à frente daquilo, meti a equipa na Inatel. Depois, a minha vida não dava para aquilo, porque eu tinha que trabalhar. Mas lá conseguimos fazer o campo e pô-lo a funcionar, meti a equipa na Inatel. Estive 2 anos à frente daquilo, depois fizemos um centro de convívios, que está lá feito, mas que é usado poucas vezes, claro, porque não temos gente. Essas pessoas vão desaparecendo daqui. E depois, os estudos, as crianças vão para a creche, quando nascem. Depois continuam. Entram na escola e tal. E agora temos os telemóveis. E as pessoas andam a bater com a cabeça aí nos postos e tal, a olhar para o telemóvel, não me ligam a mais nada. É pena, quer dizer, se podem me julgar tacanho e tal, mas eu acho que há coisas que a evolução está-nos a pôr de raspas. O campo de futebol foi construído em 1967, 68. E pronto, mas nesse tempo já havia uma certa folga, as pessoas mandavam dinheiro, e embora depois foi nessa altura que começaram depois a mandar ir as mulheres, que já tinham uma vida mais ou menos organizada lá, né? Mas agora ficam lá os filhos e vêm para cá reformados e velhos. A gente de velho já tem aí tanto, é mais um. E as terras é o que as senhoras veem, pinheiros, carvalhos, eucaliptos. Os seus pais eram padeiros, distribuíam o pão, mas eles produziam o cereal ou iam comprar? Deslocavam-se para comprar, não? Não, era isso? Ia comprar o pão já feito. Já compravam feito. Já Onde é feito. que eles compravam, sabe? Compravam no Sato e no E Tijolo. traziam para cá. Porque, por acaso, o Tijolo, nessa altura, era mais comercial que o Sato, por incrível que pareça. E era um senhor Bernardo que, por acaso, tinha um filho que nasceu à mesma hora e no mesmo dia que eu. E eu tive uma certa vantagem nisso, na maneira como ele me tratava. E havia outra coisa que ele fazia, o pão para nós comermos, ele dava. Todos os dias a gente trazia o pão para casa, estipularam, sei lá, 2 ou 3 pães. E ele mandava metade de um pavo seco, de um trigo de 2 cabeças, para uma cadela que o tinha mordido, que a gente lá tinha.
ficou ali com os rebanhos que vinham da Serra de Estrela para aqui, traziam-nos para aqui pastar. E a cadela mordeu. E o meu pai tinha-lhe posto o nome Fera. E até ele disse, ó Fera, vais ter um prémio todos os dias. E mandava meio trigo para a cadela. Agora não sei se o meu pai ou a minha mãe usavam, mas ela andava viva e mexia-se bem, é porque comia, mas não era só com pão, com certeza. Lá comia alguma água de cal também, com couves, que era o que se usava naquele tempo. Os babés, agora não era a papinha, eram os feijões e tal, e criavam-se mais forte. E vocês, o que é que comiam? Nós comíamos o que dava na agricultura, era batatas, eram coelhos que se criavam, e nesse tempo toda a gente tinha vivo. Era rebanhos de ovelhas de todo lado e portanto era disso, era o leite das cabras, das ovelhas e tal. Eu, se disser que algum dia passei fome, estava a faltar à verdade. E eu não quero faltar à verdade, principalmente porque é mentira. E era assim a vida mais ou menos de toda a gente. Uns tinham mais habilidade para se governar, tinham mais saúde para trabalhar, tinham conhecimentos em várias coisas da agricultura que outros não tinham. E pronto, e cada um... E é como hoje. Uns com bons empregos vivem mal e não têm dinheiro. E outros com pouco vivem. Claro. Mas ainda chegou a ir à escola. Não ia sempre, mas ainda chegou a ir. Era aqui na aldeia? Não, cada vez que ia à escola, a professora dizia-me, mas a falar e acompanhado de uma esvergastada. Só vens à escola quando o rei faz anos. Eu sei lá, agora quando o rei faz anos, eu não conheço rei nenhum. Era assim, quer dizer, a gente era castigado, mas sem ter culpa nenhuma no cartório. E a escola era aqui na aldeia? A escola era aqui mesmo, olha aqui, onde estamos. Quer dizer, a sala era mais aquela parte. Isso foi feito de novo agora para se servirem, para ser uma coisa condigna, não? Porque não havia agora. Mas a escola era mesmo aqui. Ou como é que eram aqui as casas na aldeia? Ora bem, as casas na aldeia, salvo raras exceções, eram umas casas giras. Eram boas, tinha uma comodidade. A gente estava na cama e até chovia, lá podia tomar banho. Caía por meio das telhas e a gente acordava com um bocado de neve por cima. No inverno, claro, porque no verão tínhamos a sorte de não acontecer isso. As camas eram individuais, com 5 ou 6 em cada cama. Porque às vezes era de ano a ano que nasciam, outra vez era de 2. E até que chegaram a nascer 12. Portanto, com 12 pessoas em casa, mais os pais, pode imaginar o que é que era isto. Só imaginar. E havia um rebanho de ovelhas para guardar, e para se tirava-se a lã, tosquiava-se as ovelhas, depois vinha o cardador, cardava, e depois fiava-se, fazia-se a novelo, mandavam-se fazer mantas que eram mais frias que a neve. Essa era pesada, mas calor dava um pouco. O calor era nós uns com os outros. Onde é que mandavam fazer as mantas? Havia pessoas aqui na aldeia? Havia aí umas 2 ou 3 senhoras que tinham tiares. E faziam? E faziam. Cada um tinha que se safar, não havia outro jeito. A luz que quando aqui chegou, tinha eu 15 anos a uma parte da aldeia. Por acaso morava aqui o tesoureiro da junta e, como era o tesoureiro da junta, lá encaminharam os postos para a casa do presidente da junta. E depois foi vindo aos poucos. Depois fizeram esta estrada, que era para ser feita por fora da aldeia, para não vir estragar aquilo que cá estava, mas como havia uma senhora muito influente nas coisas, tal, lá conseguiu torcer e passou aqui por meio da aldeia. Coisa... Mesmo naquele tempo, uma professora já tinha a obrigação de saber que não devia lutar por uma coisa que estava errada, não é?
porque não era preciso na aldeia, também não havia poucos carros. O que eu conheço, havia aí 2 ou 3 carritos assim muito mal paridos já. E a água, como é que faziam? Tinham que ir buscar água? A água, tínhamos aí 2 fontes romanas, que uma junta muito inteligente até se deu ao luxo de destruir uma e pôr lá uma bomba de ferro. Passaram a não ter limpeza na fonte, portanto, vinham até da boca, que se atravessa aquela serra que se vê daqui, que era o convento da Fraga. E vinham ali buscar água à fonte romana para cozer o pão, para amassar o pão, que era uma água que fazia um pão, que era uma maravilha. Eu não percebo nada disso, não sei. Era o que eu via. Portanto, mas a água foi uma terra que tinha muita água, não tinha problema, tinha muita fonte e água não faltava. Ao contrário de agora. Porque agora os carvalhiços e eucaliptos e tal chupam a água. Tal foi feito há cerca de 25, 30 anos. Sim, mas Ok. Até lá tinham que ir às fontes buscar água. Às fontes buscar água, normalmente em cada quintazita que havia uma fonte, e havia aí várias fontes públicas onde se ia a água, e partiam-se uns cântaros de barro, arranjava-se um namorico e tal, depois o pai não gostava do noivo e dava umas arrochadas à filha e o cântaro ia com ciganos depois para comprar outra, mas era giro. Não havia máquina de filmar, mas era giro, dava uma novela escapatória. Mas estava a falar das árvores como o eucalipto, que hoje isso são espécies que aparecem mais tarde aqui. Sim, isso há 10, 15 anos. Mas, quer dizer, como tudo na vida, se não houver uma fiscalização rigorosa e gente capaz de governar isto, todo mundo abusa, não é? Porque a primeira tendência do homem é dar a volta à lei. E aqui, como nos outros lados, aconteceu o mesmo. A criança que ajudava os seus pais, mas também havia tempo para brincar. Em que é que se entretinham? Além Não, do mas futebol isso foi mais havia, tarde, não é? isso brincadeira havia mais que hoje. Na rua. Jogávamos o peão, jogávamos a bilharda, jogávamos a necha, casávamos as velhas, como já disse, e fazia-se mil e uma coisa, dançava-se todos os domingos. Dançava quando já tinha idade para isso. Eu já era pequeno por natureza. Não tinha capacidade para andar a dançar muito. Mas também não era assim muito devoto dessa reza. Mas pronto, calhava como os outros. Mas entretinha-nos a brincar com qualquer coisa. Era como uma bola de trapos, ia jogar a neche. Era uma buraca no meio grande. Depois, conforme o número de participantes, assim se fazia um buraquinho mais pequeno. E cada um tinha que estar, e andava um desgraçado que andava, fazia-se uma moca de orgueiro, fazia-se uma espécie de bola, fazia o calhasse, e aquilo tinha que meter aquilo na buraca, enquanto não metesse não saía de lá. Coitado, às vezes andava quase meio-dia ele a cartar aquilo, ia mandar para a buraca, mas a gente que os paus tirava e era assim, a bilharda era igual, jogava-se ao feijão, jogava-se à cavaquinha, que era pôr as moedas numa cavaquinha e depois batia com a mão, eu quero caro, eu quero X, e depois quando o que tivesse mais, continuava, era como os banqueiros, né? E andávamos naquilo, a gente tinha que se entreter com alguma coisa, mas tinha... Quer dizer, tinha criatividade para isso. Hoje ponho-lhe tudo em casa ou aos montes, é evidente que não precisa de se chatear com coisa nenhuma. É só rapazes. Então, Rapazes, as meninas. Quais eram as brincadeiras? As meninas andavam com bonecas, jogavam o feijão e tal, e pouco mais que isso, porque não tinham arcabouço
E a gente também não éramos nada de bem comportados. Éramos assim. Era aquilo que havia, quer dizer, quanto mais reles fosse, melhor. Não quer dizer que depois, ao longo da vida, a gente vai se apercebendo que não pode ser aquilo que quer, tem que ser aquilo que deve ser, não é? Mas nem todos entravam por esse portal. Aquilo era uma porta muito estreita onde não passavam todos. Porque em casa também não havia o regime que devia haver na educação e etc. Eu levava assim umas coças de vez em quando lá do meu velhote, que não era brinquedo. Ficavam cá bem marcadas e bem assinaladas cá por dentro na máquina. Disse, epá, não posso andar assim, senão qualquer dia fico com os ossos. Éramos nove irmãos vivos e, portanto, aquilo não dava para brincadeira. A gente brincava até 6, 7 anos, depois ia para a escola, mas quando ia para a escola já ia cheio de guardar as ovelhas na serra e de fazer tudo aquilo que era para fazer. À medida que pudesse, que tivesse arcabouço físico para trabalhar, tinha que trabalhar, não havia hipótese. Aos domingos, que dava para brincar mais, ou também já nessa altura não? Epá, aquilo aos domingos calhava uma vez a cada um e aquilo era tão bem contado que ninguém se enganava, mas como? Calhava uma vez a cada um com as ovelhas. Mas botava-se de tarde e de manhã um bocado. Um bocado não, mas horas. E portanto aquilo dava uma média de 3 vezes por semana a cada um, porque como ainda eram pequenitos não podiam ir. Conforme iam crescendo, iam saindo de casa e tal. Era uma média mais ou menos boa para a gente andar, sabe Deus. No verão andava-se bem. O inverno era um bocado pior, era complicado. Faziam-se uns polainitos de vímeos. Havia aí nos rios, agora não há nada, já não há nada disso. E faziam uns polainitos, o meu pai lá fazia, e os outros todos, depois aprendiam uns com os outros, e tal, para a gente se não molhar tanto, mas aquilo molhava-se na mesma. E havia uma capucha, chamava-se uma capucha, que se usava, a gente andava 15 dias com ela molhada, ou um mês. Dependia do estado do tempo e depois punha-me de cima de um calhau à direita, passei à Cera da Lapa, não sei se conhece. Uma santa com uma capucha às costas. Ficava ali quietinha, nem caía, porque era pesada como a roda, aquilo era burelo, chamavam burelo naquele tempo. De maneira que era a vida era assim. E a gente começava a ser homem sem ter idade para isso. Tinha que ser. Ia a pé daqui para a Serra da Lapa, onde estava o Sr. Padre Vieira, que era um bom rapaz também. E então fui para lá trabalhar muitas vezes, de servente de pedreiro, que naquele tempo chamavam caiador. Mas nem era caiador nem pedreiro, era de tudo, fazia-se um bocado de tudo, pintava-se, quando nós não éramos pintores, nem percebíamos nada daquilo, não. Mas era o que havia. E a pé todos os dias para lá para ir. E à noite, mas trabalhava-se de nascer ao pôr, não era agora 8 horinhas. A merenda era boa. Era às vezes um bocado de pão com um bocadinho de umas sardinhas e tal. E pronto, era o tempo. E quando ouço pessoas agora a queixar-se do tempo, isso está mal, mas está mal e quê? Está mal, realmente está mal em muitas coisas, porque se criaram e depois não conseguem mantê-las para aquilo que se criaram. Vão deteriorando as coisas, umas por querer, outras por sem querer, e a pessoa vai se iludindo. E eu ainda pergunto hoje,
Às vezes há pessoas que vêm que se queixar, em Lisboa aqui é uma desgraça, uma casita, a gente quer sair de casa, não pode, e tem aí casas boas, mas vêm habitar, mas estou habituado lá porque a mercearia fica perto, a mercearia... Pá, por amor de Deus. Então aqui há carros e transporte para ir comprar, e pode comprar para toda a semana ou até para um mês. Falou na questão do clube de futebol que foi criado, que o senhor também teve na Eu fui o autor daquilo. E depois o que é que aconteceu? O senhor Adélio... E depois o que aconteceu é que eu tive que deixar aquilo porque tinha uma profissão, que era montador de stores, que comecei a implantar aí quando cá cheguei. E não tinha tempo para aquilo. E depois as pessoas também eram... Quer dizer, não eram más, nem eram más, nem eram boas. Hoje há uma tendência na mesma. A tendência é dizer mal de quem está à frente de alguma coisa. E está lá porque está a ganhar dinheiro. Ora, as minhas filhas diziam, pai, então nós andamos a estudar e tanta dificuldade e pai andava ali a gastar dinheiro. E era verdade. E eu deixei aquilo. E depois criticavam por alguma coisa que acontece mal. Eu tinha que ir alugar caminhonetes, tinha que ir para o Enatel, levar os resultados dos jogos, o que é que se tinha passado e tal, porque eles eram assim um bocado tacanhos também, porque o árbitro é que devia levar isso e ver, não é? Mas pronto, isso é outro assunto. E então... Ao fim de 2 anos, construí o clube, metia no hotel, construí o pavilhão que lá estava, portanto, para podermos conviver. E depois fui obrigado a sair, porque a vida era complicada e tinha lá um café, onde a mulher ficava. E ao fim de 2 dias, os meus adversários, quer dizer, não eram adversários, porque eu não jogava no clube deles, eu jogava no meu. Mas entenderam que aquilo que devia ser mais bem gerido. Claro que a boa gerência que deu foi acabar daí a 2 anos. Portanto, andámos 4 anos, 2 no meu tempo, porque aquilo dava muito trabalho. Mas depois também começaram a aparecer outros clubes, começaram a ir para a França, e para aqui e para ali, e pronto, desinteressou-se, porque isso não dava dinheiro. E acabou. Quer dizer, o clube está lá, o nome também lá está, o salão também lá está. Já lá esteve um centro de dia. Mas também acabou. Durou 4 anos, foi isso? E, portanto, resolvemos, já foi posteriormente em colaboração com a Câmara e tal, lá falando e tal, e eles fizeram o favor de fazer ali o polo desportivo, porque assim já se entretém ele e vem. É outra coisa, é diferente. O clube de futebol de 11 é muito complicado, há muita despesa e não é fácil. Então, nesse espaço onde são feitos os convívios da população, é isso? Exatamente, nós fazíamos as festas dos Reis, no Natal, portanto havia ali umas 3 ou 4 vezes por ano que a gente se juntava ali todos e era maravilhoso, chegou a ser maravilhoso. Depois há sempre aqueles desvios, quer dizer, há pessoas que nunca nada sabem para eles. São sempre do lado da contradição, porque nada é perfeito. Já não existem esses convívios? Existem às vezes, no verão, mas agora também veio esta pandemia quebrar essa tradição. Juntávamos, fazíamos os reis, era os reis, era no verão quando estava aí os imigrantes, era umas 3 ou 4 vezes por ano, a população juntava-se e convidávamos normalmente
o presidente de Câmara e a junta e tal, porque eram as entidades que havia, o parque da freguesia, o parque e hoje e o coadjutor. E convidavam-nos para conviver e era salutar, era bom. E esclareciam-se certas dúvidas que a gente aproveitava, como estava outra vez, esclarecia-se certas juntas. Depois arranjou-se o centro de dia, com o apoio domiciliário e tal. Mas não há pessoas. Há tanto centro de dia porque não há pessoas para que possam. Quer dizer, não há pessoas para comer ali do centro de dia. O centro de dia é para isso mesmo, é para ir à casa das pessoas, tratar do essencial, do quarto, cozinha, salita e tal, dar uma limpeza naquilo, 2 vezes por semana. E depois aqui surgiram esses problemazinhos de má gestão, propositada ou por falta de competência e tal. E, portanto, teve que fechar porque não havia meios financeiros capazes. E felizmente assim foi. Apesar dessas dificuldades todas, não quis ficar em Lisboa, quis voltar para a aldeia. A minha doença maior era ter que andar fora da minha aldeia. E por isso, quando tive a primeira oportunidade, vim-me embora. Preferia viver aqui porque isto começou a desenvolver. A construção era muita e a minha profissão de montar stores sabia que vivia melhor aqui que lá. Só tive algum trabalho para convencer a minha mulher para vir para aqui, mas ela era daqui também, não estranhou muito, não. E aqui, felizmente, ainda teve uma vida melhor que lá, andava a trabalhar fora. E trabalhar fora de casa, trabalhar a dias, não é... Quer dizer, eu acho que não é fácil assim para toda a gente. E eu também não tinha aptidão para chegar a casa e fazer certas coisas, porque ela ainda não tinha chegado e depois era preciso esperá-la às vezes e tal. E disse, opá, eu não, esta porcaria para mim não serve. Portanto, vamos para a aldeia, compra-se lá um terrenozinho e tal. E depois é que eu mandei eu e só o meu sogro lá, arranjei o pai um terreno, construí a casa e comecei a trabalhar e felizmente vivo cá muito melhor do que vivia em Lisboa. São 3 filhas, são professoras, 2 estão na Madeira, uma está cá. E pronto, Dá aulas cá na escola? Dá escola em Vila Nova de Paiva. As outras estão na Madeira porque na altura havia dificuldade quer dizer, não havia dificuldade em cá estar, não havia dificuldade era trabalhar para aquilo que estudaram. E então optaram por isso e agora estão satisfeitos e dizem, não, pai, eu não voltava para cá de maneira nenhuma, porque lá é totalmente diferente o ensino, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é tudo mais bem organizado e pronto. Vieram passar o Natal, vieram passar a Páscoa, estão cá depois no verão e tal. Vamos convivendo e temos as folgas para não chatearmos uns com os outros. O que é que se come aqui? O que é típico aqui ao nível da gastronomia? Eu acho que agora que isso desapareceu. Antigamente quando havia um batizado, quando havia um casamento, uma festa de ano, que aqui são muitas, graças a Deus, era a tradicional carne estufada assada no forno, ou um cabrito, uns coelhos e tal, era mais isso que se fazia. Agora, como há tudo à venda, as senhoras têm a vida mais facilitada, só que come-se muito mais mal, na minha perspectiva. Doce aqui era o doce de castanha, doce de ameixa, e já não falo em marmelada, de abóbora, o marmelo e tal, porque isso doce de abóbora. Mas além disso, há algum bolo típico?
Além dos doces? O bolo de azeite. Ok. O bolo de azeite é aqueles biscoitinhos que eu não sei, agora bolo, a gente chamava bolos da Páscoa, pronto, que eram aqueles bolinhos pequeninos e tal, que era, bom, naquele tempo era tudo bom. É evidente que a gente era tão pouca coisa porque, primeiro que era muita gente, e segundo não havia mecanismos para isso, pronto, mas era a matança do porco e tal, e o porco tinha que ser rolado para todo o ano, não era para ali assim uma festa como agora. Compra-se 3 coelhos ou 4, depois come-se metade, o resto vai para o cão, porque não sei o quê. Infelizmente é assim. Quer dizer, por vezes as pessoas não vivem como entendiam que devia viver, porque também não sabem regular a vida, porque a vida hoje não é como era antigamente. Antigamente era tudo com o suor que se fazia. Sra. Aurélia, falou-nos que a vinda do Sr. Abade foi muito importante aqui para... A vida de ser abade foi uma dádiva do céu. E houve mais alguém que esteja associado aqui ao castelo? Alguma pessoa que se recorde, que também tenha feito benfeitorias? Algum escritor, algum ator, cantor? Existe alguém relevante? Não, o homem com mais relevância que veio para cá foi ele. Porque revolucionou isto da igreja paroquial ali. Quer dizer, aquilo não era nada. Passava ali um rego de água à porta, na porta principal da igreja, porque ia regar as terras lá para baixo. E, portanto, não ia ali um carro pesado, não passava lá. E ele comprou umas casas velhas que ali estavam. E agora está lá o largo, para estacionar, os carros e tal, e a igreja, a água que passava à porta da igreja desviou-se para o outro lado e foi, quer dizer, eu acho que ele que foi, nesses anos, veio para cá em 1966, foi quando eu vim também, e fez aquelas obras. Claro que a Câmara ajudou alguma coisa por intermédio dele, porque isto é mesmo assim. Mas eu acho que foi o homem mais importante desde que cá estava, 1966, de janeiro, salvo erro, que ele veio. Foi o homem mais importante desde, se calhar, há 200 ou 300 anos. Porque pôs isto, mas foi em toda a freguesia, não foi só aqui, foi em toda a freguesia. Onde não havia capelas que estavam a cair, fez de novo. Onde precisavam um pequeno concerto, o maior, conhece Lamas, é logo aqui a seguir. Estes são os principais adversários da gente, porque queriam que a junta fosse para lá, queriam ser, já que nós perdemos o conselho, nós também queremos perder a freguesia e tal, mas isso é uma história. Histórias bacocas que não interessa falar. E fez uma igreja nova, que não é à custa dele, quer dizer, é que para o Sr. Abade pedia e davam, porque viam obra feita, não é? Quando nós, com câmaras e juntas, vemos, há sempre ali no meio um Rodriguinho, porque a pessoa ou é familiar rico, ou é desta família, mas não sei o quê, e tal, quer dizer, há ali sempre um... E com ele não havia. Porque ele chegava ao altar e dizia, meus amigos, estou aqui para trabalhar. E eu sou o timoneiro disto. Porque é com a igreja que eu estou a trabalhar e eu é que vou gerir o dinheiro. Vocês, se quiserem dar, façam a obra e a obra fica. Se não quiserem, dizem só que não querem. E terminou. Mas naquele tempo ele veio num tempo favorável porque vinha muita receita de França e Alemanha, então começavam a ir já à vontade e vir, não é?
E depois havia a outra parte económica que favorecia, que era, eles pediam dinheiro em França para pôr aqui a juros, pagavam aqui a 30%, não é? E agora nós temos que pagar para lá ter e para o levantar temos que pagar também. Isso eram as pessoas que estavam imigradas, que iam daqui, Exato. e migravam sobretudo para a França e para a Alemanha. Claro. Algum dos seus irmãos emigrou? Dos meus irmãos emigrou um e já morreu, coitado. Mas ficaram lá os filhos que estão, quer dizer, estão não, uma filha está lá e outra está aqui. E pronto, eu estão aí muito já. Agora, por exemplo, lá ao pé de mim, tenho 3 casais que vieram, e agora estão reformados, estão cá, mas os filhos estão lá. Portanto, o que é que acontece? É que aqui começa a ficar um abrigo para os velhos e os novos ficam lá a trabalhar, porque os filhos estão habituados lá, já não venham para cá, não é? E quanto a isso, pouco mais se pode fazer das mentalidades, porque muito imigrante que foi lá para fora não procurou cultivar-se, procurou ganhar dinheiro. Mas ainda venha com as mesmas ideias que tinham quando cá estavam. A maior parte. Mas não é uma crítica a ninguém específica, é o normal. E agora, queria só dizer que, felizmente, foi eleita uma junta, gente nova, com ideias que, pelo menos o programa e aquilo que eles têm feito até agora, com ideias novas e que tenho a certeza que vão dar fruto. Até por uma coisa que agora fizeram, Sexta-feira Santa. Embora seja uma parte religiosa, que nem todos estão de acordo, nem todos ligam a isso. Não sei qual é a vossa opinião a respeito da religião. Eu tenho partes boas e más, se calhar como toda a gente, mas vi três pessoas novas, presidente, secretário e tesoureiro, a trabalhar ali, portanto, organizaram a Paixão de Cristo e fizeram a cena tal qual como ela nos é apresentada a nível mundial. E eles a trabalhar. E isso trouxe mais pessoas de fora? Sentiu que com esta recriação da Paixão de Cristo vieram pessoas de fora também à aldeia? Muitas. Foi? É isso, quer dizer, fizeram uma coisa que consegui juntar a aldeia aqui na sede da freguesia. Temos que ter gente que seja capaz de trazer aquilo que íamos perdendo dia a dia, a olhos vistos. Não era preciso ser muito esperto aí. E eu, sinceramente, fiquei maravilhado com aquilo. Porque eles estiveram lá a trabalhar, andaram a trabalhar. Para aquilo acontecer, eles empenharam-se a fundo naquilo. E, portanto, dou-lhes os meus parabéns disso. E que outras iniciativas é que acha que seriam também importantes que eles pudessem vir a recriar e a revitalizar, de certa forma, olha, envolvendo a comunidade? Eu, quanto a isso, tenho uma certa dúvida, porque a mocidade cada vez é menos. E a senhora está a ver que é em todas as profissões, é enfermeiros, é professores, estão-se a livrar daqui e ir para o outro lado e não querem cá trabalhar, é o que se diz a toda a hora. Não é? Se acreditarmos naquilo que se diz na televisão e nos números que apresentam, é isso que a gente está a ver. Portanto, eles terão o seu empenho à medida do material que tiverem para gerir. Porque nós também somos culpados em muita coisa, as coisas não acontecem por acaso, nem se fazem por acaso, nem acontecem, não aparecem assim jogadas de qualquer maneira. Temos que fazer por elas e temos que nos sacrificar por elas.
Agora falta, e eu tenho a certeza que aqueles que vão fazê-lo, falta unir as pessoas e chamar as pessoas à realidade e pô-las no caminho certo para se fazer, porque é preciso a cooperação de todos. Não podemos estar a exigir a 3 ou 4 elementos da junta que façam aquilo que tem que fazer uma povoação ou uma vila. Interrompi, se calhar. Não. Senhora Adélia, que vestígios é que ainda existem, em termos de património, enquanto isto foi vila? De que foi vila? Opa, Que ainda pudessem ir ser visitados? aí havia sacra pública e nichos à volta da povoação, que foi o que eles reanimaram agora com este. Há aí as fontes romanas, há lagares romanos aí por todo lado. Há muito património desse aí. Por exemplo, a Capela do Calvário ali em cima é uma coisa, um cemitério em si, são vestígios de que foi uma grande terra, mas que agora as coisas vão acontecendo. E a parte religiosa, a parte da igreja, cometeu muitos erros. Por acaso, como já contei, o Padre Nuno veio reparar muitos desses erros. Porque, em vez de deixar cair aos bocados de qualquer maneira, pôs isto tudo de pé. Nós estamos quase a assinalar os 50 anos da Revolução, de 25 de Abril. Como é que foi aqui na aldeia? Lembra-se? Receber a notícia e o que é que mudou? Se é que mudou alguma coisa? Ora bem, na aldeia, a Revolução de 25 de Abril, eu já estava cá, tinha vindo há pouco tempo. Já estava cá e nós temos uma certa rivalidade. Nós não temos, eles é que têm, como Lemas. Porque eles entendiam que devia ser lá a sede da freguesia. Acabou aqui a sede do concelho, mas devia ser a sede da freguesia, devia mudar para lá. Depois tiveram umas ideias assim, que era dividir a freguesia. Portanto, houve alguém de bom senso que não foi nessa treta. E então, deu-se 25 de Abril, e eu fui a Lemas, salvo erro, meter gasolina numa motazita que tinha. E apareceu um jipe com soldados e tal, e um capitão à frente, e parou. E estava um senhor que tinha uma padaria e tomava conta lá de uma farmácia. E o capitão perguntou: olha, o senhor é capaz de me dizer em povoação e tal, queríamos fazer um comício e tal. Não é aqueles comícios que eles faziam por aí. E o homem foi logo: isso é aqui, lá tal, que é a povoação maior da freguesia. Aí eu deixei a moto encostada e dirigi-me. O meu capitão, dá-me licença. E ele olhou: andou na tropa. O capitão, que eu saiba, não precisa andar na tropa para reconhecer que é capitão, mas se é essa a origem da pergunta. Não, mas... Pois. Eu só queria dizer ao meu capitão que esse senhor que está a mentir. Portanto, se querem fazer um comício é na sede da freguesia, que é no Castelo de Ferreira de Aves, e se é que merece a pena fazê-lo, porque eu já tinha assistido a um aí embaixo, em Mioma, e fiquei assim um bocado desiludido, porque eles vinham, mas estavam muito crus a respeito da religião, discutir religião. Para nós aqui tínhamos o Padre Nuno. E o homem virou-se para mim e disse: também tem uma sala. Não se incomode com a sala. Primeiro, olha, tenho lá uma adega em minha casa, vamos lá beber um copo, comer um bocado de presunto, eram uns 4 ou 5, e lá fomos.
comemos, bebemos um copo e tal, e eu vim para baixo, fui buscar a chave da casa da junta e começou a fazer o comício. Mas, claro, começou a meter os pés para as mãos. O padre Nuno também foi assistir a esse comício, que eu telefonei-lhe e disse, opa, venha cá aprender umas coisas agora com o 25 de Abril, que é para não dar para ir às torres, a brincar com ele, porque sempre me dei bem com ele. E ele lá veio, e o homenzinho começou a falar de religião, e foi logo meter-se na Rússia, e ele, coitado, disse, diga-me lá uma coisa, qual é a religião da Rússia? Quantas igrejas lá há? E o homem não soube dizer nada. Não. Foi um desastre autêntico. Depois de 25 de Abril, mas toda a gente gostava de tal, porque falavam de Salazar, era o António Salazar, era repressivo, era isto, era aquilo e tal. E eu realmente não simpatizava muito por aquilo que me aconteceu, por causa de casar as velhas. Mas isso era mais... Quer dizer, eu não sei como é que é de classificar isso. Não sei se era uma teimosia da religião ou se era o homem que se ia agora alumbrar daquilo, não é? Porque, quer dizer, há muita peripécia. O cavalo de Dom José está no Terreiro de Paço há muitos anos. E havia um ministro que era o Abrantes de Oliveira e estacionava o carro todos os dias ali. Era essas histórias que inventei. Então, um dia ele saiu do carro, ia sair e ele olhou para todo lado. E Abrantes de Oliveira, epá, arranja-me um cavalo novo que esse já está velho, pá. Porque ele está a cavalo. E o gajo foi para lá, chegou ao gabinete ao pé do Salazar e disse, opá, venho estarrecido para tu, o Dom José, estacionei o carro, como faço todos os dias, e o gajo começou e pedi-me ao Abrantes de Oliveira. Compra um cavalo novo que esse já está velho. Tu és burro, pá, tu és da gareta. O homem fala. Opa, então olha, vai lá. E outro dia foram lá os dois. E o homem, Dom José lá de cima, Abrantes de Oliveira, então pedi-te um cavalo novo e tu traz-me aí essa besta velha contigo. Enfim, quer dizer, estas coisitas da vida, quer dizer, o Salazar a mim nunca me fez mal nenhum, não é? Mas não é que eu esteja a dizer, porque eu não sou político, nem eu, eu não tenho a percepção de que os políticos são todos maus, são todos ladrões, são todos não sei. Os políticos, é sério, fizeram coisas boas, fizeram coisas más, mas há os politiqueiros que se aproveitam da política para depois difamar a política, trabalhar isso tudo, e estamos a ver, é só meninos bonitos, quer dizer, não fazem nada na vida, têm tudo, e andamos a estar balbúrdio.